Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro semanal, a nossa pílula de conhecimento dos processos de projeto, dos processos metodológicos. Hoje o nosso título é um título polêmico, né? O perigo do Pinterest, sim, daquela plataformazinha de rede social chamada Pinterest. E ela é uma arma para nós profissionais. Porém, como qualquer arma, se você não utilizar ela de forma correta, se você não tiver responsabilidade, isso é um problema no desenvolvimento da nossa concepção projetual. Então vem comigo e se você gostar desse vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue a gente nas redes sociais. Isso ajuda bastante a nossa equipe a continuar esse processo. Olha, veja bem, por que a ferramenta Pinterest ela é um perigo, sim, se a gente utilizá-la de forma incorreta? Primeiro, como qualquer rede social, ela pode ocasionar em um profissional um vício criativo. Então, muitas vezes, se você não respeitar os seus métodos e já cair direto do método do Pinterest, de já ir lá, pegar referências e tal, você pode contaminar esse processo, ou seja, você rompe essa barreira, né? Rompe essa escada evolutiva dentro do seu processo, e você já vai para uma etapa de referência visual que pode sim te contaminar. Veja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: na etapa de um projeto existem escadas. Ou seja, a primeira escada é você ter uma boa entrevista com o seu cliente, fazer um questionário, identificar um estilo dele, no caso, seja por testes. É você fazer um bom programa de necessidades, um bom organograma, uma boa matriz de interação. Você tem etapas que você tem que seguir. Quando você vai para o Pinterest, logo de cara, você está pulando essas etapas. E aí qual que é o problema? Você pode encontrar boas referências visuais, se apaixonar por essas referências visuais e não conseguir desassociar elas do seu projeto. Poxa, mas tem problema isso? Veja, você ter uma biblioteca visual de estilos ou você ter um Pinterest a seu favor, isso ajuda, porque você consegue, seja destravar, seja ficar mais criativo, se inspirar. Não estou dizendo que ele não tem esses benefícios, né? Não estou dizendo que dentro de um processo metodológico, uma dessas etapas, uma dessas escadas evolutivas de projeto, é você ter uma busca em referências visuais. Isso é possível, né? Apesar que é preferível que você faça um estudo de caso, e a gente vai falar no futuro sobre estudos de caso, onde você analisa a fundo as decisões, do que você ter uma biblioteca visual de estilo só para você se basear e copiar, né? Lógico, então ela é útil? É. Mas você tem que tomar um pouco de cuidado justamente para não se apaixonar cedo por uma forma, se apaixonar cedo por uma decisão projetual e não conseguir romper ela, independente dos avisos que você está tendo, né? Isso é muito complicado. Quando o profissional ele se apaixona pela forma que ele criou e ele não consegue desassociar aquela forma. A gente vê isso muito em alunos de projeto. Quando o aluno ele não aceita a crítica, porque a crítica vai levar ele a desmontar aquela forma pré-concebida, né? Por quê? Então essa paixão, né? Essa paixão que ele tem sobre o projeto, às vezes não está pautada ou ele não está querendo enxergar elementos de restrição externa, restrições internas, elementos de raízes ou simbólicas. Ele não está conseguindo enxergar porque ele se apaixonou muito cedo por aquela forma. E isso vem especificamente dessas referências visuais, né? Veja, referências visuais
A gente está querendo dizer o quê? Olha, eu não necessariamente precisa ser só o Pinterest, né? O Pinterest ele é muito útil, não vou negar, adoro o Pinterest. Só que eu uso ele num ponto do meu projeto, numa etapa específica. E eu não vou antes para essa etapa, porque senão eu me prejudico. Agora, pode ser outras ferramentas de mesmo teor. Então, você, por exemplo, assinar uma revista de arquitetura, seja a AU, a Arquitetura e Construção, tem várias revistas no mercado, que elas podem te contaminar um pouco com essa tendência descartável, pessoal. Olha lá, é um ponto que a gente precisa discutir em algum momento. A arquitetura, hoje, ela é uma arquitetura que a gente tem que considerar ela como descartável. Poxa, professor, mas como assim? Vocês já pararam para perceber duas coisas? As construções antigamente, elas duravam 80 anos, 100 anos, e hoje? Elas duram isso? Né? Elas estão ficando esse tempo todo ali sem nenhuma modificação? Não. Olha, e o que está acontecendo com a arquitetura? Ela está mais rápida. Essa tendência, então, porque o Pinterest, essas revistas, elas se baseiam demais em tendências. E quando a gente fala em tendências, a gente está falando em tendências porque a tendência ela troca todo ano. Para algumas profissões é até mais grave. Ó. Se você for analisar, por exemplo, na moda, você está falando numa média acho que de 24 estações. A gente fala que tem 4 estações no ano, né? Não, mas na moda tem muito mais. Né? São várias subestações. Na arquitetura, o que a gente vê é uma atualização de tendências anuais, tá? Então, todo ano a gente tem grandes eventos como casas decoradas, como simpósios de novos revestimentos, que obviamente tem seus benefícios, porque a gente tem que ficar atento às novas tecnologias. Mas quando a gente fala de casas decoradas, que eu vou lá, visito o que as pessoas estão fazendo, quais são as novas composições dentro de um ambiente, o que eu estou fazendo? Eu estou atualizando a minha tendência. Óbvio, por que isso existe? Né? Isso é uma, vamos dizer assim, é uma parte crítica do nosso vídeo. Porque já não é muita novidade que a arquitetura ela responde o que a sociedade é. E o que a nossa sociedade é, pessoal? A nossa sociedade ela é uma sociedade efêmera. Então, uma sociedade que ela é efêmera, a nossa arquitetura ela responde a isso. Pô, professor, isso é uma palavra muito difícil. O que é efêmera? Efêmera é essa velocidade, pessoal. É ser passageiro. Então, hoje o que a gente vê é uma velocidade muito grande em muitos setores da sociedade. Seja tecnologia, seja o próprio Pinterest, não existia há alguns anos atrás, né? É muito simples. Se eu perguntar para você quantas vezes você trocou de celular nos últimos anos, eu sou de uma época que você tinha um celular, você tinha que aguentar com eles uns 5 anos. De tão caro que era. E hoje, como é que é? Tem gente que troca celular todos os anos, né? Essa velocidade. E muitas vezes a gente não tem culpa, porque existe um negócio chamado obsolescência programada. Ou seja, as coisas parecem... Você tem essa sensação que as coisas parecem que elas são programadas para quebrar? Né? Você tem um celular muito bom em janeiro, em dezembro ele está lento, ele está devagar, né? Inclusive grandes empresas perderam processos porque ficou comprovado que elas faziam isso propositalmente para você trocar e gerar mais dinheiro para elas. Olha, poxa, isso aí parece uma teoria da conspiração. Não é. Não é. Isso é uma realidade. A sociedade hoje, ela é dessa forma. Então, não é de se estranhar que a arquitetura que a gente enxerga hoje, a arquitetura que está sendo feita, a engenharia que está sendo feita, ela não é mais uma engenharia, uma arquitetura que foi feita para durar 100 anos. Ela vai durar menos. Ela vai durar 10 anos, 15 anos, mas ela vai durar menos. Os materiais que são aplicados vão durar menos. Você vai ter que dar mais manutenção. Então, isso a gente cai até em uma discussão que pode ser feita num vídeo posterior, que é a seguinte:
A sua arquitetura, a sua engenharia, ela está envelhecendo bem, né? Porque ela vai ficar 15 anos ali, 20 anos, mas ela envelhece como? Ela envelhece pelo menos com qualidade? Nesse pequeno período que ela vai ficar, ela envelhece bem? Então, assim, esse design descartável, essa construção descartável, ela casa bem com os ideais da economia que a gente vive. Como que é a economia que a maior parte dos países vive? Capitalismo. Então, poxa, não gosto de discutir isso. Gente, mas não dá pra gente negar o fato que a gente vive numa economia capitalista. Ou seja, se o dinheiro ele não girar, se o dinheiro não girar, a economia quebra. As pessoas não podem guardar o seu dinheiro dessa forma. O capitalismo ele exige que as pessoas gastem, né? Ela precisa continuar o ciclo, né? Porque não pode ficar só imprimindo dinheiro e gerando inflação alta. Então, quando a gente olha para as arquiteturas, não é à toa. Por que que o Pinterest ele é uma ferramenta fantástica, mas ele força e valoriza isso, né? Muitas vezes esse design descartável. Então, o que cabe a nós profissionais é fazer o quê? Filtrar. A gente tem que filtrar o que é possível ser feito. Então, quando eu olho lá para o Pinterest, eu tenho que filtrar pelas minhas realidades, filtrar correlacionado com os problemas verdadeiros do meu cliente, né? Porque senão eu fico preso só no design descartável, só no design de capa de revista. Então, o que cabe a gente é ter uma maturidade para usar ferramentas como essas para fazer o quê? Sim, para se motivar a fazer coisas legais, mas também não posso deixar de olhar, né, os problemas verdadeiros, sejam restrições externas, internas, as simbólicas. Então eu tenho que olhar para um problema, avaliar se aquele problema é um problema para ser solucionado agora ou no futuro, se ele é um problema verdadeiro. O que a gente pode falar é que a nossa profissão, pessoal, ela é muito focada no quê? É quase como se você distribui os diferentes caminhos e os diferentes problemas que eu tenho que solucionar. E ao analisar esses diferentes problemas, eu tenho que pôr numa balança, muitas vezes, para pensar qual desses problemas eu vou solucionar primeiro, né? Poxa, esse é um problema verdadeiro, esse é um problema que, olha, analisando aqui junto com o meu cliente, esse é um problemão que a gente tem que solucionar. Então ele vai meio que passar na frente de outros problemas. E muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque assim, uma vez eu ouvi uma crítica que o modernismo como a gente conhece, né? Estamos falando aí do modernismo de Mies van der Rohe, nos seus prédios em Nova York, né? Quando a gente analisa esse modernismo, uma vez eu ouvi isso e fez total sentido, que o modernismo ele só deu muito certo, presta atenção nisso, ele só deu muito certo porque os arquitetos modernos escolhiam os problemas que eles queriam solucionar. Eles negavam alguns, eles nem colocavam em pauta. Então, quando a gente analisa um prédio desse, por exemplo, em Nova York, qual que foi uma das causas? Lógico que ele funcionou, porque o arquiteto, ele não quis dar voz para algum problema específico, então ele só atendeu as restrições internas que o convém, né? E óbvio que um prédio dessa forma, o que acontece com ele? Ele cria uma alienação absurda. Então, será que o arquiteto moderno ele se preocupou em solucionar essa alienação das pessoas indo trabalhar lá no último andar e não tendo conexão nenhuma com a cidade, né? Porque ele se aliena, ele sobe e esquece de tudo para trabalhar mais? Não, o arquiteto ele optou por não ficar pensando nisso, ele optou por fazer apenas uma torre. Então, sim, o modernismo ele só funcionou muito bem e foi amplamente discutido. Essa doutrina, né, pessoal, essa doutrina modernista só deu muito certo porque foi escolhido o que tinha que ser solucionado. E quando a gente fala em doutrina, até fugindo um pouco, mas assim,
quando a gente fala em doutrina, é porque era uma doutrina mesmo. O modernismo, ele é considerado quase um manual do que se fazer. Tanto que, como que são os 5 pontos modernos, né, de Le Corbusier, que ele coloca pilotis, fachada livre, janela em fita, teto jardim, planta livre, né? Gente, ele está basicamente dando um manual do que você tem que fazer para fazer uma boa arquitetura moderna. Isso é doutrina, isso é uma tentativa de nivelar o que todo mundo produz como arquitetura e negar um regionalismo, né? E negar um regionalismo, as condições de uma região, negar as condições técnicas de uma região, a população que vive naquela reunião, o simbolismo daquela reunião para aquela população. Então, lógico que essa doutrina, ela tem um impacto porque eles escolhem o que é importante para eles, né? E isso, se a gente for falar de uma arquitetura séria, não podemos discutir mais se esse tipo de arquitetura moderna, ela ainda tem espaço no mundo de hoje, né? Não tem. Hoje o que a gente mais preza é uma arquitetura de diversificação, uma arquitetura que consegue abraçar diferentes públicos, diferentes etnias, diferentes gêneros. Então, não é mais uma arquitetura que tenta nivelar todo mundo do mesmo jeito, né? Eu não posso mais pensar dessa forma. Então, o modernismo, ele não tem mais tanto, não deveria ter mais tanto espaço, justamente por causa dessa doutrinação. Só que se a gente for falar e retornar para esse design descartável, é muito prático ainda utilizar o modernismo como uma bela ferramenta para esse design descartável, né? O modernismo prega isso. O modernismo ele prega isso exatamente para reviver aspectos de como ele nasceu, né? Como que o modernismo nasceu? O modernismo nasceu e teve muito espaço para nascer porque ele vinha depois da Segunda Guerra Mundial. E como é que era a Segunda Guerra Mundial? Não tinha cidades, as cidades estavam todas destruídas por causa da guerra. Então o modernismo passa a ter espaço para existir. Né, ele tem um habitat natural. Então, gente, como que o modernismo prega quase até hoje em dia? Não, passa o trator, vamos fazer outra coisa por cima. Né? O modernismo ele quer descartar, ele está vinculado a essa filosofia capitalista, pessoal. O modernismo ele tem essa conexão descartável. Né? Então, não existe mais espaço para isso. Hoje a discussão que a gente tem que ter é uma discussão mais refinada. É como utilizar os edifícios que estão disponíveis para a gente, como que a gente pode reorganizar eles, como que a gente pode dar novos usos para esses edifícios sem ter que demolir tudo e fazer tudo de novo, certo? Ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, deixa o seu comentário, isso ajuda muito a nossa equipe, a gente a continuar fazendo esse trabalho com vocês. E não esqueça, dia 9 nós temos nosso primeiro webinário, conto com a presença de todos, faça a inscrição, o link está aqui, e aí a gente vai bater um papo e entrar em conceitos mais avançados. Um grande abraço.